Você já teve a sensação de estar tentando seguir em frente, mas algo invisível te puxar de volta, como se o passado estivesse sempre 2 passos atrás de você, sussurrando no seu ouvido tudo aquilo que você fez, deixou de fazer, sentiu ou tentou esquecer. Me diz, quantas vezes você já se sentiu pronto para mudar, para recomeçar? Mas aquela velha história, aquela lembrança amarga, aquela ferida que não cicatrizou, te paralisou? E se eu te dissesse que talvez você não esteja preso ao passado, mas esteja repetindo inconscientemente um roteiro que não é mais seu? E se o que você chama de memória for, na verdade, um eco da sua sombra tentando ser vista? Carl Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essa narração é para você que já cansou de carregar o peso de quem foi. Para você que olha para a frente, mas sente que os pés ainda estão atolados lá atrás. Na culpa, no arrependimento, no trauma, nas promessas quebradas, nos erros que doem só de lembrar. Hoje, eu quero te levar por uma conversa que talvez você nunca tenha tido com ninguém. Uma conversa honesta, íntima, necessária, sobre como o passado não é mais um lugar onde você precisa viver. Mas antes de irmos até o fim, me escuta com o coração aberto. Você está mesmo pronto para soltar? Ou parte de você ainda acredita que, se esquecer o passado, vai trair a dor que te formou? Fica até o fim desse vídeo. Porque talvez, só talvez, seja aqui que você finalmente entenda que superar não é apagar o que aconteceu, mas escolher que isso não define mais quem você está se tornando agora. Tem dias em que o passado não aparece como lembrança. Ele aparece como medo, medo de repetir, medo de confiar, medo de tentar. Às vezes, o passado nem precisa dizer nada. Ele apenas veste uma nova roupa. A procrastinação que você não entende. A ansiedade que cresce quando as coisas começam a dar certo. O vazio que você sente mesmo quando está tudo bem. O passado se esconde atrás das suas reações automáticas. Do jeito que você é. Das crenças que parecem suas, mas nasceram lá naquele momento que você não conseguiu digerir. E é por isso que Jung nos provoca tanto. Não basta olhar para o passado. É preciso descer até o porão da alma e perguntar: o que ainda está vivo em mim, que foi moldado por um tempo que já passou? Porque enquanto não fizermos isso, continuamos vivendo por reflexo. Reflexo do trauma, reflexo do abandono, reflexo do que não foi dito, do que não foi curado. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida? Relacionamentos que começam intensos e terminam da mesma forma dolorosa. Decisões que parecem diferentes, mas te levam exatamente para o mesmo lugar. Auto-julgamento, autopunição, como se uma parte de você dissesse: eu não mereço ir além disso, e por mais que você tente mudar, algo te sabota. Esse algo tem nome: inconsciente. O passado nunca vai embora, mas ele pode parar de mandar em você. Você não precisa lembrar conscientemente de tudo o que viveu para que isso te influencie. A maior parte do que determina suas escolhas, suas reações e até seus silêncios não vive na sua memória racional. Vive nos porões escuros da psique, naquilo que Jung chamava de sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quis ou não conseguiu aceitar sobre si mesmo. A dor, o medo, a vergonha, o trauma, as partes de você que um dia foram julgadas, excluídas ou feridas e que você enterrou para sobreviver, mas a sombra não desaparece. Ela se transforma em armadura, em defesas que você nem percebe mais, em máscaras que você veste para não ser ferido de novo. E é por isso que, às vezes, o passado se apresenta como uma voz interior. Você não é bom o bastante. Você não merece ser feliz. Se você tentar de novo, vai doer igual. Essa voz não é sua, ela é o eco de experiências que ainda estão gritando dentro de você, esperando reconhecimento. Porque tudo o que foi negado, retorna. Tudo o que foi esquecido age nas sombras. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que o caminho não é esquecer, nem fugir, nem fingir que está tudo bem. O verdadeiro ponto de virada é quando você começa a olhar com coragem para as marcas que o passado deixou. Não para se vitimizar,
mas para entender que essas marcas não são sentenças, são portais. Elas não dizem quem você é, elas dizem o que ainda precisa ser visto, acolhido e transformado. Quando o passado não é ressignificado, ele vira destino repetido. Agora me diz com sinceridade, quantas vezes você pensou, por que isso está acontecendo de novo? É como se a vida te colocasse em ciclos, mesmas dores, mesmas perdas, mesmas lições. E isso não é coincidência. É o inconsciente tentando te mostrar algo que ainda está inconcluso. Jung falava que o inconsciente é teleológico, ou seja, ele tem um objetivo. Ele quer a sua totalidade, sua individuação. Ele quer que você integre tudo aquilo que você rejeitou, porque só assim você se torna inteiro. Então, se você repete padrões, se continua atraindo situações parecidas, não é azar. É um convite. O passado retorna, não para te punir, mas para te transformar. Que a vida vai continuar trazendo as mesmas dores, até que você esteja pronto para fazer diferente. Até que você esteja disposto a deixar de ser quem o passado moldou, para se tornar quem você realmente é. E é aqui que muita gente para, porque fazer isso dói. Dói ver que você construiu defesas que te protegem, mas também te afastam do que deseja. Dói perceber que você se acostumou com a dor a ponto de chamá-la de normal. Dói admitir que, mesmo querendo mudar, há uma parte sua que ainda está apegada à antiga identidade. Mas dói mais passar a vida inteira revivendo o que já deveria ter sido deixado para trás, não dói? Você não é quem você foi quando doeu. Talvez esse seja o momento mais difícil de aceitar. Você mudou. Mesmo que ainda sofra, mesmo que ainda repita, mesmo que ainda se perca. Você não é mais aquela pessoa que passou por tudo aquilo, mas parte de você ainda está presa lá, agindo, sentindo, reagindo como se ainda estivesse no meio daquela dor. É como se inconscientemente você tivesse congelado sua identidade no momento da ferida. E desde então, tem vivido para evitar que aquilo aconteça de novo. E isso é compreensível. Porque quando algo nos machuca profundamente, o instinto de sobrevivência constrói muros, muros invisíveis mas resistentes. Você já percebeu quantas decisões suas são baseadas em evitar dor, evitar rejeição, evitar fracasso, evitar abandono, evitar vulnerabilidade? E o que acontece quando a vida te oferece justamente o oposto? Quando surge alguém disposto a te amar? Quando aparece uma nova oportunidade? Quando a felicidade finalmente bate na porta, você recua, desconfia, sabota, porque o inconsciente está sempre dizendo: cuidado, da última vez que você tentou, doeu. Mas e se agora for diferente? E se a dor antiga já não for mais um destino, mas só uma lembrança que precisa de outro significado? Carl Jung diria que o problema não está na dor em si, mas no modo como você a assimilou. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. Isso significa que o que te aconteceu pode ter marcado sua história, mas não tem o direito de escrever seu futuro. Você pode sim ter sido ferido, mas você não é a ferida. Você é a consciência que agora a observa e decide o que fazer com ela. A infância não acaba quando você cresce. Ela só muda de roupa. Jung nos ensinou que o passado mais profundo, o que molda de forma silenciosa nossas escolhas, é a infância. E o mais curioso é que ela continua viva em você, mesmo quando você já se tornou adulto. Isso porque a criança ferida que você foi não desapareceu. Ela apenas cresceu junto com você, sem nunca ter sido ouvida de verdade. Talvez hoje você tenha uma vida funcional. Trabalha, estuda, construiu relacionamentos, mas lá no fundo, ainda age como aquela criança que não se sentia vista, não se sentia suficiente, não foi protegida como precisava. E esse passado infantil começa a se manifestar em formas sutis, num medo irracional de errar, num desejo constante de agradar todo mundo, numa insegurança que aparece mesmo quando tudo está certo. É como se o seu corpo tivesse crescido, mas o seu coração ainda estivesse esperando por algo que nunca veio. A validação, o abraço, o tá tudo bem, você fez o seu melhor. E o mais duro, você pode estar buscando isso até hoje, inconscientemente, nas pessoas erradas.
esperando que o parceiro te trate como seu pai deveria ter tratado, esperando que seu chefe te reconheça como sua mãe nunca reconheceu, esperando que o mundo te valide como a infância não pôde. Jung falava que todo processo de individuação passa por reconhecer a criança interior, não para culpar o passado, mas para perceber que agora você é o adulto que pode acolher essa criança ferida. Você não precisa mais esperar que alguém venha te salvar. Você pode se oferecer o que antes não teve, e quando faz isso, o passado começa a perder força, porque ele não precisa mais gritar por socorro. Você finalmente aprendeu a escutar. Você pode escolher, mas só depois de se tornar consciente. A maioria das pessoas acredita que está fazendo escolhas livres, mas Jung diria que não. Você não escolhe de forma livre enquanto ainda está agindo por reflexo, enquanto ainda é arrastado pelas emoções não digeridas, pelos gatilhos, pelas dores que nunca foram acolhidas, enquanto ainda responde à vida como quem está se defendendo de algo que já acabou. A verdadeira liberdade só começa quando você se torna consciente. E se tornar consciente exige coragem. Coragem de olhar para o que você preferiu ignorar, de assumir que você está onde está, não por acaso, mas por repetições. E que essas repetições têm origem dentro de você, não lá fora. Não se trata de culpa, se trata de autorresponsabilidade. Porque enquanto você continuar acreditando que o problema é o outro, que a vida é injusta, que o passado foi cruel demais para ser superado, você se torna refém da história. Mas quando você começa a se perguntar, por que eu reajo assim? De onde vem esse medo? O que essa dor está tentando me dizer? Então algo muda. Você sai do piloto automático, você para de repetir, você começa a criar. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho da pessoa que se torna si mesma, a pessoa que se vê inteira, inclusive com suas sombras, e que escolhe conscientemente quem deseja ser, ao invés de apenas reagir ao que viveu. A boa notícia? Esse processo não exige que você mude tudo de uma vez. Ele começa em um ponto simples, mas poderoso: a escolha de parar de fugir. A sombra não quer te destruir. Ela quer te completar. Muita gente teme a própria sombra. E é compreensível, porque encarar aquilo que negamos por tanto tempo pode ser assustador. Mas Jung ensinava algo fundamental. A sombra não é inimiga. Ela é, na verdade, a chave que você precisa para se tornar completo. Na sua sombra vivem seus talentos reprimidos, sua raiva engolida, sua sexualidade negada, sua coragem sufocada, sua força esquecida. Ou seja, não é só dor, é também potencial. O problema é que, enquanto você continuar tratando sua sombra como algo errado, ela vai continuar agindo nas entrelinhas da sua vida, sabotando, projetando, confundindo. Mas quando você a convida para a luz, ela para de te dominar. Integrar a sombra é dar um nome ao que você sente. É admitir sua raiva, sua tristeza, sua inveja, seu ciúme, sem se julgar, sem se punir. Porque só quando você se aceita inteiro, com luz e escuridão, você para de esperar que o mundo valide apenas o seu lado bonito. Você entende que ser humano é ser contraditório. E tudo bem. Jung dizia que ninguém se ilumina projetando luz o tempo todo, mas sim aceitando suas trevas com lucidez. Quando você faz isso, a sombra deixa de ser um fantasma do passado e se transforma em fonte de sabedoria. Você passa a escolher com mais clareza, a amar com mais maturidade, a viver com mais leveza. Porque agora você sabe, nada do que está dentro de você precisa ser rejeitado. Tudo pode ser olhado, acolhido, transformado. Seu futuro não precisa repetir sua história. O passado não some, mas ele pode parar de te controlar. Ele pode virar lembrança, não prisão. Pode virar sabedoria, não sentença. Pode ser um capítulo, e não o livro inteiro. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma escolha diária. Não repetir o que você já sabe que machuca. E essa é a parte mais difícil, porque repetir é confortável, é familiar, é conhecido. Sair do passado exige coragem, exige estar disposto a abrir mão da identidade que a dor te deu e começar a construir uma nova, com base em quem você está se tornando
e não no que já viveu. Você não precisa apagar o passado. Você só precisa colocá-lo no lugar certo, atrás de você. Olhe para ele com gratidão. Ele te ensinou. Mas olhe para o agora com presença. É aqui que você pode mudar. E olhe para o futuro com responsabilidade. Ele será criado pelo que você escolher hoje. Não é tarde, nunca foi. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com um nó na garganta, com a sensação de que já passou muito tempo, que já deveria ter mudado, que é tarde demais. Mas respira comigo agora, olha em volta. Está tudo silencioso. Você está aqui. E isso significa que ainda há tempo. Ainda há tempo de recomeçar, de escrever uma nova história, de quebrar o ciclo. Carl Jung nos lembrava disso. Aquilo a que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Aceite que doeu. Aceite que você errou. Aceite que você se perdeu. Mas aceite também que você pode fazer diferente agora, não por vingança, não para provar nada a ninguém, mas por você, porque você merece saber quem você é, sem o peso do que te aconteceu. O que você vai fazer com isso agora? Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua está pronta. Pronta para soltar. Pronta para parar de repetir. Pronta para escolher diferente. Mas eu preciso te dizer, nada muda só porque você entendeu. Muda quando você começa a agir. Então, quando aquele velho padrão voltar, respira e lembra, eu posso fazer diferente. Quando a voz do passado tentar te puxar de volta, responde, essa dor já teve seu lugar. Agora é minha vez. E quando o medo de recomeçar aparecer, diz para si mesmo, eu já sobrevivi ao que me destruiu. Agora eu escolho viver. Você não é mais aquela pessoa que sofreu. Você é quem sobreviveu a tudo e ainda tem força para reconstruir. E se o mundo lá fora esquecer disso, que você nunca mais esqueça. O seu passado te trouxe até aqui. Mas quem você será daqui para frente? É escolha sua.